A partir da história dos imperadores do chocolate, que fala do surgimento, do desenvolvimento e rivalidade entre a Mars e a Hershey's, temos agora condições de analisar esse business case e fazer um estudo de caso do ponto de vista do marketing. E uma das coisas que é legal em ouvir uma história se desenrolar ao longo de um período de tempo, nesse caso quase 100 anos, é que começamos a ver seus elementos e ações em mudança, em movimento. Portanto, os negócios são como um jogo dinâmico e o marketing tende a ser uma das principais alavancas desse movimento, dessa dinâmica competitiva com poder para influenciar esse jogo de mercado. Então, para isso, vamos trabalhar com algumas ferramentas diferentes aqui. Vamos falar sobre algumas estruturas simples, uma das quais é conhecida como os 3 Cs de marketing. Uma outra ferramenta conhecida como análise SWOT. E uma terceira estrutura conhecida como análise PEST. Pode parecer uma sopa de letrinhas, mas são termos amplamente utilizados no mundo dos negócios e em especial no marketing. Os profissionais de marketing tendem a gostar de siglas, listas e acrônimos. E não se preocupe, vamos desmistificá-los e mostrar a você como eles podem nos ajudar a entender melhor situações como a batalha comercial Hershey's versus Mars ao longo de muitas décadas e como você pode aplicá-los ao seu negócio, ao seu setor ou ao seu dia a dia. O primeiro deles, os 3 Cs, trata-se simplesmente de uma lista de verificação, de checagem, para os seguintes termos: clientes, concorrentes e a própria companhia. Clientes. Os clientes são essenciais para o marketing porque sustentam a subsistência da marca. Ao aplicar os Cs do marketing a uma estratégia geral da marca, você precisa ter forte entendimento da base de clientes. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a fazer isso. Defina e conheça o seu público-alvo. Pense em maneiras de falar diretamente com o cliente ideal. Aprenda como estimular e incentivar os comportamentos de compra e os principais interesses do cliente-alvo. Concorrentes. Compreender os concorrentes pode ajudá-lo a determinar o que torna uma marca atraente para os clientes. Embora a pesquisa competitiva inicial seja importante, as equipes de marketing podem se beneficiar ao continuar prestando atenção aos concorrentes para acompanhar as tendências de mercado. Para fazer isso, uma equipe de marketing pode saber mais sobre o lançamento de um produto mais recente de um concorrente, analisar os esforços de marketing dos concorrentes e perguntar aos clientes quais marcas concorrentes eles usam e como eles gostariam que as suas experiências com os concorrentes fossem melhores. Assim, você mapearia as lacunas de atendimento da concorrência, pavimentando oportunidades para si e seu negócio. Companhia ou empresa. Para alcançar os clientes, pode ser útil saber o que torna uma empresa especial. Isso pode incluir uma missão única, público-alvo ou produtos. Desenvolver o marketing da empresa pode ajudá-lo a desenvolver um arcabouço de características que sejam exclusivas ou únicas e de interesse dos clientes. Lhe ajudam também a posicionar a empresa em comparação aos concorrentes-chave do mercado. Também a desenvolver valores de marca forte e uma declaração de missão compreensível pelos seus clientes e stakeholders, além de atrair um público-alvo que reconheça os princípios da sua marca. Então, se pudermos começar a olhar para trás na história sobre a Hershey's e Mars, o que descobrimos? Bem, descobrimos que existem clientes que podem ter visões diferentes
e aprofundarei isso em outro vídeo sobre segmentação, mas, por enquanto, percebamos o seguinte, que pessoas diferentes preferem coisas diferentes. Por que alguns clientes responderam bem a uma barra maior? E por que alguns clientes responderam melhor a um preço específico? A segunda coisa que aprendemos com esse estudo de caso é sobre a concorrência. Percebemos que cada concorrente reage de uma maneira a uma determinada iniciativa que uma companhia toma. Percebemos também que, às vezes, um concorrente se aproveita de uma oportunidade que deixamos passar e não percebemos. E isso pode acabar nos colocando em desvantagem, de maneira que precisamos agir rapidamente, mas algumas vezes simplesmente não funciona. Talvez porque não tenhamos compreendido bem nossos clientes em primeiro lugar. E aí, percebemos coisas sobre a própria empresa, sobre a companhia que atuamos, quais as nossas capacidades e competências, quais os nossos recursos e quais aqueles que são estratégicos para nós no nosso setor. Mas também poderemos olhar para a cultura da nossa empresa e como ela influencia nossas ações face aos concorrentes na busca de clientes. Então, o que isso significa quando juntamos esses três elementos, esses três Cs? Isso significa que, independentemente da situação com a qual estamos lidando, é provável que tenhamos que fazer escolhas em relação aos clientes que têm diferentes tipos de interesse e diferentes motivações para que possam reagir às nossas ofertas de produtos e serviços. Significa também que temos concorrentes que vão nos pressionar. Isso irá evoluir e mudar com o tempo, mas certamente exigirá reações de nossa parte. E dessa maneira, para estarmos prontos para essa dinâmica de mudanças, precisamos ter clareza das capacidades da empresa, do seu propósito enquanto um negócio. A próxima ferramenta que veremos aqui é chamada de análise SWOT. Muitas vezes eu particularmente fico surpreso com quantas pessoas e profissionais que atuam no mundo dos negócios já ouviram falar dessa ferramenta e, ao mesmo tempo, não a usam em sua plenitude, nem exploram seu pleno potencial. Vou apresentar essa ferramenta que é conceitualmente muito simples e, então, tentar dar algumas dicas e truques sobre como usar esta e outras ferramentas bem. Então, o que estamos vendo aqui? Trata-se de uma matriz 2x2, uma tabela com 4 células, 4 quadrantes. Temos nossos pontos fortes, strengths, e nossas fraquezas, weakness, que são aspectos internos da organização. Então, o que pode ser uma força? Um ponto forte pode ser o fato de uma companhia ter uma instalação de manufatura eficiente. Pode ser que você tenha um bom acesso à distribuição ou a matérias-primas, por exemplo. Já uma fraqueza podem ser os altos custos de produção ou que você não tem acesso facilitado a crédito, dinheiro para financiar a expansão das suas operações ou as atividades de marketing, por exemplo. E esses dois elementos, isso fica na parte superior da nossa ferramenta. E na parte inferior, nas outras duas células, o que temos são as nossas oportunidades e nossas ameaças. Esses últimos são externos à organização e referem-se a coisas como uma oportunidade de entrar no novo mercado ou uma ameaça de um novo concorrente chegando que talvez não tivéssemos percebido antes. No estudo de caso apresentado do ponto de vista da Hershey's, poderíamos ter forças, liderança de mercado, marcas e produtos diversificados, além do chocolate, fato que foi impulsionado pela concorrência. Fraquezas: cultura organizacional muito rígida e excesso de confiança num único produto, aquela barra de 5 centavos.
Ameaças. Seria o preço do cacau, porque não é controlável e tende a ser crescente, como se mostrou. Perda de competitividade ao longo dos anos também é outra ameaça. Já as oportunidades atuais seriam talvez os mercados emergentes crescentes, como China e Índia. A demanda por produtos além da barra tradicional de chocolate. E assim, no sentido de entender um mercado dinâmico e competitivo, que evolui e muda conforme interesses os mais diversos, essa ferramenta é muito útil, pois nos apresenta numa única página os principais elementos da dinâmica da nossa empresa e do mercado em que atuamos. E aqui vão alguns cuidados, dicas e truques para trabalharmos bem com a análise SWOT. Primeiro, evite descrever textos e mais textos. A informação precisa estar destilada. Somente o que é essencial para compreendermos o negócio. 2. Uma primeira dica é que cada dimensão contenha de 3 a 5 fatores chaves de atenção. E assim, a gente consegue ganhar foco nas coisas que mais importam. Uma outra dica que eu daria é que isso não é estático. Então, podemos analisar uma oportunidade aqui que pode se conectar a uma força que temos para que possamos avançar na nossa posição do mercado. Ou como poderíamos realmente mitigar uma fraqueza para que a ameaça de um concorrente tenha menos probabilidade de nos impactar negativamente. Portanto, a análise SWOT serve para descrever tanto nossa situação interna quanto externa, num formato de avaliação útil e dinâmica que muda com o tempo. A terceira ferramenta de hoje é baseada em um acrônimo simples: PEST. P-E-S-T. E PEST é fácil de lembrar, porque significam os aspectos políticos, econômicos, sociais e tecnológicos que realmente impactam o nosso negócio, os nossos concorrentes e os nossos consumidores, que estamos tentando atrair e reter. Dessa maneira, muito do material aqui virá de pesquisas secundárias, de jornais, revistas, relatórios e análises setoriais as mais diversas. E se prestarmos atenção a essas fontes, o que geralmente a gente encontra? Do ponto de vista político, podemos identificar aspectos de regulamentação que pode nos limitar ou gerar oportunidades. No caso da Hershey's, em 2011, a empresa sofreu sanções pela extração irregular de cacau em determinadas áreas e condições no continente africano. Do ponto de vista econômico, podemos analisar a capacidade de pagamento das pessoas, dados de renda, emprego e desemprego dos nossos consumidores, etc. No estudo de caso, com a valorização da moeda norte-americana, os custos de venda em países emergentes aumentaram, ocasionando alguma perda de receita em anos recentes. Do ponto de vista social, podemos estar olhando para as tendências da sociedade. Se as pessoas estão comendo mais alimentos orgânicos ou produzidos localmente, se estão gastando mais em experiências do que em bens materiais, se as pessoas estão reciclando mais do que jogando fora, e como isso nos afeta em termos de ameaças ou oportunidades potenciais. E isso pode alimentar a nossa matriz SWOT. No caso, a dimensão de responsabilidade social sempre foi presente na empresa, e isso é valorizado por muitos dos seus consumidores. E, finalmente, o que está acontecendo do ponto de vista tecnológico e de desenvolvimento de novas tecnologias? Como isso afeta o dia a dia das pessoas? Como isso impacta nos custos das nossas atividades ou na velocidade delas? No caso da Hershey's, a tecnologia permitiu controles mais acurados, tanto de manufatura quanto da manutenção das propriedades e sabor dos seus produtos. Dessa maneira, o acrônimo PEST
é simplesmente uma estrutura para garantir que você pode ser abrangente e sistemático na extração de dados que afetam seu negócio, de modo a começar a construir algumas projeções em torno de planos para o futuro. Se quiserem ver em mais profundidade o uso do SWOT, do PEST e de uma estrutura muito simples e ao mesmo tempo robusta de análise de mercado e concorrência, que são as forças competitivas de Michael Porter, basta acessar a descrição do vídeo com os links para aprofundamento. Voltando ao nosso caso Hershey's e Mars, essa batalha competitiva de várias décadas não é apenas sobre consumidores de barras de chocolate. Com essas três ferramentas, podemos ser capazes de reunir um conjunto de informações sobre um negócio, analisá-las, organizá-las, de modo a começar a planejar um programa de marketing eficiente. Obrigado e até a próxima.